Você tem diabetes e teve um ferimento no pé? Faz tratamento, faz curativo e não melhora de jeito nenhum? Talvez você esteja com problema do pé diabético e nem sabe. Vem comigo, que hoje a gente vai conversar sobre esse assunto que, em casos graves, até causa amputação dos membros. Olá, para você que é novo no canal, meu nome é Vinícius, eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológico, e hoje o assunto é um assunto que infelizmente é bastante prevalente na população, que é o pé diabético. Mas antes, me deixa eu fazer um convite para ti. Se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Assim, toda quinta-feira você vai ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Vamos para o assunto? Um paciente com diagnóstico de diabetes tem ao longo da vida chance de até 30% de ter úlceras nos pés. As úlceras nos pés são responsáveis por até 2/3 das amputações não traumáticas. Além disso, as úlceras são responsáveis por 25% das internações de todos os pacientes diabéticos. Essas informações demonstram a importância do tratamento apropriado e imediato das úlceras dos pés dos pacientes diabéticos. Mas por que as infecções acontecem nos pés dos pacientes diabéticos? Os motivos são diversos, mas eles podem ser divididos em até 3 grandes grupos: a neuropatia, a doença vascular periférica e a glicemia descontrolada, que é o açúcar no sangue. Vamos falar sobre cada uma delas e depois falar sobre as características clínicas e o tratamento desse problema. Então fica ligado no vídeo e assiste até o final. A neuropatia é responsável pela diminuição da sensação de temperatura e dor do pé. Assim, muitas pessoas não conseguem reconhecer uma lesão porque, literalmente, elas não percebem quando elas pisaram, por exemplo, num prego. Falta de sensibilidade pode levar o paciente a modificar o movimento de pisada que normalmente ele tem. Isso pode fazer com que algumas áreas que não são acostumadas a sofrer pressão durante a pisada possam sofrer essa pressão, causando úlceras nos pés. As úlceras podem infectar, causando problemas muito graves. Além disso, a neuropatia pode levar a uma situação de diminuição do suor do pé. Com a diminuição do suor, o pé fica mais seco, com maior número de rachaduras, e essas rachaduras podem servir de porta de entrada para bactérias e outros micro-organismos se aproveitarem disso e infectar o pé. Já com relação ao fluxo sanguíneo no paciente diabético, o sangue chega numa quantidade bastante diminuída nesse paciente. E isso pode causar um atraso, um retardo na cicatrização das úlceras, mantendo a infecção e até às vezes progredindo. Agora, os pacientes que fumam apresentam uma diminuição ainda mais nesse fluxo de sangue que chega no pé, causando infecções gravíssimas e responsáveis muitas vezes até por amputação de membros. Já com relação ao controle da glicemia no diabético, para aquele paciente que apresenta uma glicemia muito descontrolada e constante, as células de defesa do corpo ficam bastante prejudicadas. Com essas informações, fica fácil de imaginar por que as infecções dos pacientes diabéticos descompensados são muito mais graves. As infecções locais, elas avançam e tendem a avançar às vezes até em horas, agravando muito o quadro do paciente diabético. Agora, o que o paciente diabético pode esperar de uma infecção no pé? Bem, os sintomas clássicos de infecção são calor, rubor, dor e vermelhidor. Dor e vermelhidor. Bem, os sintomas clássicos de uma infecção são calor, vermelhidão, dor e inchaço. Entretanto, nem todos os pacientes diabéticos vão apresentar esses sinais clássicos. Por exemplo, alguns pacientes apresentam a neuropatia, como já dito no vídeo anteriormente, que é a diminuição da sensibilidade da dor. Então, os pacientes podem ter essa infecção local e nem se atentar que tem essa infecção local. E muitas vezes essa infecção local pode evoluir para tecidos mais profundos e o paciente vir buscar ajuda muito tempo depois, quando o caso já está mais grave. Outros sintomas que podem estar presentes na infecção local desses pacientes diabéticos é drenagem de secreção purulenta, bolhas enegrecidas, odor fétido, descoloração da pele e até tecido enegrecido, que é o chamado tecido necrótico, que configura a morte tecidual local. Nesses casos, a chance de amputação do membro está bastante aumentada. Alguns pacientes podem se apresentar com sintomas de febre, calafrio e até aumento da frequência cardíaca. Isso aumenta muito a gravidade da situação e pode indicar que a doença se espalhou. Dependendo da profundidade da infecção da úlcera, o paciente pode sofrer de infecção nos ossos, a chamada osteomielite. É uma condição muito ruim, de difícil tratamento e cicatrização. Já o diagnóstico de um paciente com pé diabético deve ser feito o mais rápido possível e envolve 3 etapas. São elas: determinar a extensão e a gravidade da infecção, identificar quais foram os fatores que causaram a infecção e identificar qual que é o micro-organismo responsável pela infecção local. Na consulta, fatores como trauma recente, duração da lesão e até o controle da glicemia serão questionados. Já no exame clínico serão avaliados a localização da lesão e a extensão da lesão,
se ela se encontra só na pele, superficialmente, ou se ela já envolve não só a pele, mas a musculatura e até mesmo os ossos. Além disso, avaliar a sensibilidade dos pés e como está chegando o sangue nos pés também é fundamental. Radiografia na procura de deformidades ósseas serão solicitadas, e em casos mais graves, exames como ressonância magnética também pode ser solicitado, para avaliar não só o comprometimento da pele, mas de musculatura e dos tendões. O tratamento dessas feridas deve ser iniciado o mais rápido possível, já que a evolução, em alguns casos, pode acontecer até em horas. Ele se baseia na realização de curativos diários, até, às vezes, a utilização de procedimentos cirúrgicos, como debridamentos e retiradas de tecidos mortos, tecidos inviáveis, que muitas vezes pode estar causando a proliferação da infecção, além do uso de antibióticos endovenosos. Muitas infecções leves a moderadas podem ser tratadas em regime ambulatorial, ou seja, com a realização de curativos e antibióticos por via oral em casa. Entretanto, algumas infecções mais graves necessitam de internação hospitalar para tratamento cirúrgico e tratamento com antibiótico endovenoso. Não esquecer que o tratamento da glicemia, o açúcar no sangue, também é de extrema importância e muitas vezes é necessário sim uma internação hospitalar para fazer o tratamento adequado. O ideal é evitar que essas situações extremas aconteçam, e o ideal é manter, no mínimo, uma consulta com o seu endocrinologista a cada 6 meses. Então, visite o teu endócrino e faça o tratamento do diabetes corretamente. O tratamento local da ferida inclui tratamento cirúrgico com retirada do tecido desvitalizado, do tecido morto, limpeza diária da ferida e alívio de qualquer pressão que possa existir na ferida, como visto no começo do vídeo, sobre a alteração da pisada do paciente devido à perda de sensibilidade pelo diabetes. Na ajuda do tratamento, existem curativos especiais e até mesmo procedimentos como terapia hiperbárica que podem ajudar muito na cicatrização e no tratamento desse paciente. Já para evitar que esse tipo de problema ocorra, mantenha regularmente as suas consultas com seu endocrinologista. Faça o tratamento corretamente. Cuide bem dos seus pés. Após o banho, deixe bem secos, principalmente utilizando secadores de cabelo na velocidade 1, no frio, para não queimar os pés. Os pés tendem a ficar bastante secos e desidratados, então utilize depois do banho hidratantes, cremes hidratantes. Além disso, faça uso de meias brancas. Elas vão avisar caso ocorra algum ferimento, ficando vermelha, mostrando que tem sangue e com isso o ferimento, que o paciente muitas vezes não percebe que tem. Também faça uso de palmilhas especiais para tentar alterar a pisada e com isso não manter a pressão num ponto só, causando a úlcera do pé. E por fim, quando necessário, sempre procure um cirurgião vascular para fazer o acompanhamento dos pés. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você conhece algum paciente diabético, encaminha para ele esse vídeo. Pode ser que ele esteja precisando dessas informações nesse momento. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, que se eu souber, certamente eu vou te responder. Eu fico por aqui, um beijo no coração, cuide bem dos teus pés e tchau.